Pergunta 258, do capítulo 6º, onde nós falamos já um pouquinho sobre os espíritos errantes. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre um momento muito importante, o esclarecimento, uma reflexão muito importante, está relacionada à escolha das nossas provas para o nosso encargo. Nós chegamos aqui com uma bagagem espiritual diversa dos nossos irmãos. Nós já estudamos que o encarne é o momento propício para um desenvolvimento espiritual intenso, e um dos fatores mais importantes para isso, para que isso ocorra, é a diversidade de condições espirituais às quais nos encontramos aqui, o que faz com que a diferença de conhecimento, a diferença de sintonia entre nós, de energias, de frequências, nos levem ao aprimoramento. Nós vimos que no estado da erraticidade, a nossa tendência é estar ao lado dos afins, dos irmãos que vibram na mesma frequência que nós, e só mudamos essa situação em trabalhos, né, ou em situações de tratamento, ou em situações de queda na espiritualidade, queda de vibração. Mas, de um modo geral, nós estamos ali com os nossos grupos de afinidade. Diferente do momento encarnado, onde aqui a diversidade de busca de crescimento é muito individual e muito diferente entre cada um de nós. Todos nós estamos em lapidação permanente. Todos nós estamos em crescimento permanente, como nos ensinou o Pai. Mesmo perante as falhas, ainda subimos a montanha. Mesmo nos momentos de queda, estamos ali experimentando situações que nos fazem trazer o desenvolvimento ao espírito. Essa é a maravilha da existência. Nós estamos sempre subindo a montanha. Mesmo que em alguns momentos estejamos ali estacionados, nós não descemos mais. Nós não descemos mais o que já conquistamos. Os estágios, o nível de altura ali na escalada da montanha que nós já conhecemos e conquistamos. E ao encarnarmos, nós temos aqui a sequência de processo nas diferentes experiências, onde a gente passa pela oportunidade do livre-arbítrio, em que somos colocados num planeta onde um corpo material sublima a força espiritual e intensifica a nossa possibilidade de desenvolvimento à medida em que agimos ainda com um espírito que não manifesta toda a sua força pela sublimação do corpo material, e que a centelha divina está ali coberta por um corpo animalizado com necessidades materiais, fisiológicas, em que nos limita a visão espiritual. O encarne nos dificulta o olhar espiritual e faz com que haja uma luta maior de cada um de nós para que essa centelha pulse. E esse exercício de fazer com que esta centelha se expanda, o exercício de fazer com que o nosso espírito sobreponha este corpo, traz para cada um de nós um desenvolvimento muito grande da espiritualidade. A matéria está ali, sufocando a força espiritual, e quando nós lutamos para que haja uma expansão da espiritualidade pelos nossos atos, pensamentos, de forma íntima,
há um progresso muito maior da expansão espiritual do que quando nós estamos lá, com a visão mais expandida do espiritual, está mais na nossa frente o que está acontecendo. Nós temos uma visão maior dos fatos. E quando nós estamos aqui, nós estudamos que nós esquecemos o passado, não visualizamos o futuro, o que intensifica o livre-arbítrio, intensifica a liberdade sem tantas informações que nós temos lá na vida espiritual. Nascemos aqui numa família e passamos por uma série de experiências onde aquelas que nós não saímos muito bem, nós acumulamos a necessidade de reviver aquele aprendizado não tão bem satisfeito, não tão bem cumprido, não tão bem experimentado. Um aprendizado que às vezes, uma situação que não trouxe ali objetivo maior de evolução. Porque nós enfrentamos situações as quais nós ainda não conseguimos ter o sucesso que gostaríamos. E nesses momentos que nós passamos situações que não temos ali o êxito, o cumprimento daquilo que trouxemos, nós acarretamos a necessidade de reaprender, de reviver aquela dificuldade. E quando nós conseguimos superar aquela dificuldade, conseguimos nos reformar para aceitar aquela situação, nós passamos por provas, nós voltamos àquela experiência, superamos a dificuldade, e aí o alto nos oferece a grande oportunidade da missão nesta situação. Então nós estudamos que nós passamos pela experiência da vida encarnada, geramos expiações, geramos problemas ali não resolvidos. Quando resolvidos, passamos pelas provas, onde o alto fala, volta e vê realmente se você conseguiu. E quando nós conseguimos, passamos pela prova. Nós voltamos na mesma situação, na condição de missionário. Então, todos nós temos missões. Todos nós temos algo a dar ao planeta, a dar ao semelhante, a dar a nós mesmos. Ninguém está isento de oferecer algo. E todos nós, por ainda estarmos numa condição de aprendizado, em desenvolvimento, não chegamos lá no topo da montanha, nós trazemos infinitas situações aqui ao nosso redor para estimular esse espírito. E estas provas, elas são detalhadamente escolhidas, analisadas, observadas e planejadas pela espiritualidade maior. Pelos espíritos que já nos conhecem, conhecem as provas, conhecem as situações de encarne e sabem que ali, naquela situação, nós podemos nos aprimorar. Então é por isso que nós dizemos que aqui a Terra é um grande educandário, porque é uma escola onde nós não viemos a passeio em nenhum momento. Nós temos o lazer, que é a sensação da felicidade, quando a reforma do espírito e o aprimoramento do espírito já vibra dentro de nós. Nós nos enganamos muito com as férias materiais, né, achando que elas podem nos trazer a felicidade. Trazem momentaneamente, mas a verdadeira felicidade nós muitas vezes não conhecemos, que é a plenitude do espírito. Em algumas coisas nós já conhecemos. Em algumas etapas que nós já chegamos no processo de provas bem-sucedida, emissão, nós já sentimos o prazer
e a felicidade verdadeira. Então, todos nós já temos essa possibilidade de encontrarmos a real felicidade nas provas bem-sucedidas. E essas perguntas que Kardec leva aos espíritos estão relacionadas a isso. Nós, ainda nesta condição de planeta que experimenta o exercício do fechamento de um momento tão importante que são das expiações e provas, e começa um momento regenerativo, que é um processo lento, não é de repente, não é uma sala que se muda, não é um cenário que se muda, mas é muito gradual e sutil esta transformação, e especialmente individual, porque muitos no planeta já estão na condição de regeneração e muitos ainda estão na condição de expiação e prova, e essas mudanças não ocorrem de forma repentina, elas vão se mesclando, os estágios vão se mesclando, vão devagar. Então a gente pode imaginar que até a Terra se tornar um planeta de regeneração, ainda demora um pouquinho, não é abruptamente. Mas Kardec se preocupou em entender exatamente como isso ocorre. E os espíritos nos explicam o seguinte: nós, quando começamos a ter condição de avaliar as provas que precisamos, as condições de exercício, as áreas em que vamos exercitar o nosso espírito, nós começamos a fazer parte desta escolha. Mas, geralmente, na nossa condição evolutiva, nós não temos o discernimento exato para saber o que é o melhor para nós. Como um adolescente ou uma criança. Geralmente, uma pessoa com mais maturidade, o seu professor, o seu educador, ele tem um olhar mais claro daquilo que ele consegue realizar ou não. São assim os mentores. Então, ele participa, o aluno, que seríamos nós, simbolicamente, quando nós já conseguimos fazer parte dessa assembleia para encarnar e saber o que vamos poder escolher. Mas, geralmente, os mentores fazem esse projeto. Vamos encarnar nestas condições para desenvolver tais aptidões, para trazer tais desafios, para você conquistar tais sucessos e, consequentemente, uma maior expansão e consciência espiritual. Então, é claro que as provas vão ser extremamente diversas, porque elas vão estar relacionadas às nossas dificuldades. Um exemplo: se eu não tenho um problema com a bebida, eu não tenho um vício com a bebida, por exemplo, não há problema de eu estar num ambiente onde há muita bebida, porque aquilo não interfere no meu equilíbrio, não me tenta, não me seduz, não me traz ao meio de uma atitude inadequada, que seria o vício. Onde a prova vai me colocar? Aonde eu sou ainda vulnerável. Onde ainda aquela situação me toca na minha parte mais primitiva, nas minhas tendências ainda que eu não consegui superar. Então, o que é difícil para mim pode não ser difícil para um outro irmão. O que é difícil para um outro irmão pode não ser difícil para mim. As experiências terrenas não podem ser julgadas, elas não conseguem ser julgadas por nós. Porque aquilo que o meu irmão passa é o que é necessário para ele, na sua condição evolutiva, na sua bagagem histórica
pregressa que eu desconheço e que a espiritualidade trouxe como um educandário de aprimoramento. Então, as condições físicas que nós nascemos, a família a qual nos encontramos, os laços de afeição e desafeto que iremos encontrar, e as diversas experiências que nós passamos, elas serão diferentes e únicas para cada um de nós. E uma coisa que nós precisamos saber, que aqui não é férias, é local de muito trabalho, e a experiência encarnatória, ela não tende a ser suave para nós, porque nós vamos estar no lugar que na situação corpórea, emocional, social, material, familiar, que de alguma maneira exigirá de nós o exercício da mudança, da resiliência e da transformação. Então, nós não podemos falar assim, nossa, esta pessoa, ela tem uma condição material favorável, né? Não tem sofrimento material, então ela está bem, ela está feliz, ela é melhor não, desculpa, ela está numa condição mais privilegiada ou mais fácil. Nos olhos da matéria, sim. Tem comida, tem casa, mas nos olhos do espírito, no olhar espiritual, esta pessoa está enfrentando desafios e provas, talvez até ligadas ao material, mas nós não sabemos os sofrimentos espirituais que aquela encarnação está trazendo àquele irmão. Quais os vínculos, quais os desafios, quais os sofrimentos, quais as dores que aquela situação está passando. Quando nós temos o olhar espiritual, nós deixamos de ter o ciúme, a inveja, a comparação, a pena. A compaixão é necessária. Compaixão é olhar o nosso irmão e sentir no nosso coração a vontade de que ele não sofra. Isso é a compaixão, mas não a pena. A espiritualidade nos ensina a ter compaixão. Então, o que eu quero dizer é que neste capítulo nós vamos estudar que as condições físicas que nós trazemos, o ambiente que nós estamos, o país que nós estamos, a família que nascemos, os companheiros que escolhemos, as profissões que desenvolvemos, as aptidões, as características favoráveis que temos, as dificuldades que temos, as doenças que trazemos, elas foram lá planejadas. Então, a gente pensar, então, tudo que acontece são as provas. Eu não tenho parte, então, qual é o meu livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é quase total. Porque nós achamos que tudo que nos acontece foi o karma, foi a prova que foi escolhida e eu não dou conta. A espiritualidade nos ensina que algumas coisas realmente, os projetos e provas são colocadas para nós, para o nosso aprimoramento. Mas a maioria das dificuldades que nós passamos estão relacionadas ao mau uso do nosso livre-arbítrio, ao mau uso dos nossos pensamentos e sentimentos, as problemáticas que acarretamos por não policiarmos o nosso equilíbrio. Então, nós temos uma responsabilidade infinita por tudo que nos acontece. Não adianta nós culparmos os projetos da espiritualidade, porque a grande maioria das problemáticas
estão ligadas aos nossos pensamentos, aos nossos vícios, a não contenção das paixões terrenas. Então a gente já traz uma carga ali de tendências ligadas à matéria muito forte. Mas as provas que podem se modificar, se nós, vamos dizer assim, se nós conseguirmos aproveitar a situação a qual nos encontramos e transformarmos essa situação em aprendizado, o sofrimento vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Porque as provas vão sendo o impulso da expansão perispiritual, o impulso da centelha sagrada dentro de nós. Então, quando nós encarnamos com um percurso de provas, é como uma estrada. O alto fala, a estrada é essa. Agora, se eu vou ficar sentada no primeiro passo por 10 anos, aí é uma questão minha. Se eu vou ser ociosa, se eu não vou fazer, quer saber, o mundo é difícil mesmo, eu não vou me preocupar com nada, eu não vou ajudar ninguém, eu vou ficar aqui na minha, não faço mal nem bem para ninguém, eu vou ficar aqui, como nós já estudamos, o grande comprometimento do espírito ocioso, não faz bem nem mal, fica sentado. Esse espírito tem um comprometimento nas outras encarnações difíceis, porque encarnar é um bem sagrado. Tantos irmãos querem encarnar, nós não podemos desperdiçar o nosso encarno. E nós sabemos disso. Quando a espiritualidade nos deixa nascer, eles falam, milhares de irmãos precisam encarnar. Você quer encarnar? Veja a trajetória que você tem. E nós aceitamos essa trajetória. Nós podemos não ter feito o planejamento muitas vezes, mas nós fizemos parte da aceitação. Porque quando a espiritualidade programa algo para nós, ela fala, você vai ter estas questões que estão associadas às suas mazelas, que estão associadas às suas imperfeições, estão associadas à sua necessidade de reforma. Você topa, você aceita, você se submete, você quer. Sendo que muitas vezes nós pedimos algumas provas. Nós falamos, eu aguento, eu vou, eu aceito. Aí chega aqui, nós nos dispersamos, né? Nos dispersamos nesse trajeto e não lembramos de nos sintonizar ao alto para que esta centelha fale mais alto do que as borboletas bonitas que estão passando pelo caminho. E nós nos dispersamos. Então o alto dá o caminho, dá a estrada, mas nos dá a liberdade de percorrê-la como nós quisermos. E nessa estrada haverão obstáculos, haverão pedras, haverão, desculpa, estou aqui falando errado, haverão problemáticas e benesses. Porque a estrada não é só de sofrimento. A estrada também traz as graças que nós já conquistamos. Nós já estudamos aqui neste curso e em outros que a espiritualidade, onde ela põe uma pedra, ela põe um cálice. Ou seja, onde a vida nos traz uma dificuldade, ela nos traz um companheiro espiritual para ajudar, nos traz uma prática doutrinária ou espiritual ou social que nos ajude no fortalecimento do espírito. Ela nos traz um familiar com uma condição espiritual acima de nós, que já passou a problemática que nós estamos enfrentando para nos guiar. Então nós não vamos cegos ali, sozinhos, nessa estrada das provas espirituais, as provas karmáticas, das provas ali, das condições karmáticas, das condições de desafio da caminhada encarnatória, nós temos o apoio. E a espiritualidade nos mostra, você vai passar essa dificuldade,
mas nós te daremos este caminho, nós te daremos este amparo, nós estaremos do seu lado, nós falaremos com você. Você encontrará nesta pedra aquela fonte que vai te ajudar. Aquela árvore frutífera que vai matar a sua sede no momento do sofrimento, a sua fome. Mas nós nos dispersamos, nós queremos ver só as coisas bonitas do caminho e nós, às vezes, sucumbimos pela não vigilância desta centelha, do não cultivo da centelha interna dentro de nós que nos pulsa, que é a consciência. E a consciência toda hora está lá, dando um sinal. Ela pesa, ela dá um alerta. O pesar a consciência dá um beliscão. Olha, vai, mas vai com calma nessa situação, porque o caminho traz as experiências que você precisa lutar internamente para conquistar o sucesso, a vitória espiritual. Então, se o meu desafio na encarnação não é combater o vício, não tem problema eu estar perto dos irmãos que têm vício. Mas a espiritualidade não vai me dar essa situação. Vai me dar qual situação? Que me experimente aonde eu sou falível, para que eu cresça. Então, se nós olharmos para trás, cada um de nós olharmos para trás, se a gente olhar para trás, a gente sabe o que nós viemos aprender, pelas provas que nós já passamos. Algumas nós não conseguimos identificar, mas ao sair daqui terá, vamos dizer assim, a autoavaliação, né? A espiritualidade vai mostrar. Olha, veja, lembra daquelas questões que nós discutimos para que você pudesse desenvolver? Nessas você saiu tão bem, nessas você tentou, mas não conseguiu, então nós vamos fazer projetos diferentes para a próxima encarnação, ou novos, ou vamos retomar esses momentos. Enfim, irmãos, o que nós podemos entender sobre as provas? Alguns pontos foram doados a nós, mas a grande maioria das provas que passamos foram despertas pela nossa invigilância durante o percurso desta caminhada. E quando nós viemos para cá, nos foi dado todo o amparo para conseguir. E a espiritualidade, a prece, a ligação com o alto, a caridade, a boa ação, a prática da reforma é o único instrumento que nós temos para percorrer a estrada que o alto nos deu, sem nos deslizes que a beleza dessa estrada nos oferece, para não pular as pedras, mas sim ficar preocupado com as belezas que passam ao nosso lado. Vigilância, orai e vigiai, como disse o Pai, para que as provas sejam bem cumpridas. Mas eu já estou com 60 anos, e agora? O que eu faço? Eu nunca pensei nisso. O momento em que nós despertamos para a reforma é o nosso nascimento. Não importa quando ele vem. O importante é que este nascimento da consciência espiritual ocorra. Nem sempre é rápido de ocorrer. Às vezes demora. Nós batemos a cabeça, até descobrirmos que a única felicidade, ela só habita o nosso interior. E só nós teremos consciência dela, só teremos consciência desta felicidade ao senti-la. E só sentiremos esta força experimentando
prática da reforma e consciência espiritual. Se nós estamos aqui hoje, reunidos em nome do Pai, nós já começamos esse trabalho. Não somos melhores que ninguém, mas já estamos aqui refletindo sobre a nossa condição espiritual. Então já é válido, é muito válido. Quantas encarnações passamos que nós não demos nem bola para uma reforma espiritual, para uma melhora de conduta, por uma prática do bem onde estamos, e podemos estar isentos da religião, como sempre falamos. Mas a prática do bem ser algo que faz parte da nossa vida. Mas só temos a prática da caridade quando estamos conscientes do sofrimento do nosso irmão e temos a compaixão pelo nosso semelhante. E para termos a compaixão, esta centelha interna precisa estar expandida. Porque se ela estiver sucumbida pela matéria, o sofrimento do nosso irmão não nos tocará. Nós vamos nos preocupar com o nosso sofrimento, o meu sofrimento. Se eu não estou sofrendo, está tudo bem. Não há expansão espiritual. Aí nós nos enganamos, né? Com as férias da terra. Passear, vaidade, saúde só temporária, beleza. Estamos aqui para desenvolver a saúde espiritual. E muitas vezes a doença é uma prova para a busca da saúde espiritual. Quando nós relutamos a enxergar, relutamos demais a enxergar, às vezes a dor na matéria é uma forma de nos recolhermos ao espiritual. Então o Pai nos ama profundamente e todas as provas que Ele nos traz é por amor. Então não é que nós vamos falar assim, então eu sofro, então eu tenho que sofrer para melhorar. Não. O kardecismo não pede para nós o sofrimento, pede para nós a alegria na Terra. Mas com a consciência que as dificuldades que passamos são para o nosso esforço interno. E quando nós descobrimos aquilo que aquela prova veio nos trazer, ela não tem mais sentido de existir. E ela acaba. Acaba. Ela não precisa mais nos cutucar, eu já aprendi. Então as provas são temporárias. Por isso que nós falamos que após a tempestade vem a bonança, né? Porque elas não são eternas. Elas são temporárias. Se tornam eternas quando relutamos a entendê-las. É comum a gente às vezes ouvir uma pessoa falar: em 1970 aquela pessoa fez aquilo para mim. Desculpa falar 1970 porque eu já tenho quase 60 anos. Então, aquela pessoa fez aquilo para mim há 50 anos atrás. Será que nós estamos conseguindo fazer essa caminhada ser crescente? Então vamos refletir sobre isso. A gente não tem como estudar a escolha das provas sem entrar um pouquinho, né, no pensamento crístico, no pensamento do Evangelho. Porque a escolha das provas é a maior prova de amor do alto a cada um de nós. Mas o alto, em contrapartida, quer que estas provas sejam executadas com alegria, com gratidão, com amor. E é por isso que nós estamos aqui estudando, para que o nosso espírito consiga realizar estas dificuldades, ultrapassar estas dores, que não são poucas, para que o nosso espírito saia daqui vitorioso. Então,
Nossa, eu falei demais, quase 15 para as 9. Nós vamos continuar na semana que vem sobre as provas, tem muita coisa para estudar sobre elas. Mas hoje eu queria falar sobre isso, para que a gente não sofra tanto com as dificuldades que temos. Para que nesse estudo das provas não seja só um estudo de compreender as provas, mas sentir as provas dentro de nós e transformá-las em sabedoria, em luz, como fez o Cristo entre nós, nosso exemplo maior de doação, de caridade, numa missão linda de nos mostrar a importância de buscar essa centelha interna. Né? O Pai em nós, o amor e a compreensão semelhante, que a humanidade naquele momento ainda não havia encontrado. Né? Eu vou abrir, consegui, acho que desenvolver só 2 perguntas, mas não importa, eu acho que isso era muito importante a gente colocar, porque todos nós estamos num planeta em situações difíceis, o planeta passa por uma prova muito delicada a todos nós, e todos que estão aqui têm um comprometimento com o cristianismo. Então, não estamos aqui ao acaso. Estamos comprometidos com o Cristo. Então, vamos executar esta tarefa, não de uma forma religiosa, mas de uma forma prática e simples, como o Cristo nos ensinou. Né? Auxiliar a nós mesmos e ao próximo, na compaixão que o Pai nos ensinou. Que essas provas se suavizem ao visualizarmos as provas tão difíceis que os nossos irmãos passam diariamente. Que o alto nos dê toda a força necessária para compreender as dores que passamos. Tá bom?